E aí, pessoal, tranquilo? Agora vamos falar um pouco ao som aí dos cachorros. Vamos falar sobre levantamento topográfico. Nós queremos mostrar simplesmente o que é o levantamento topográfico e classificá-lo em levantamento planimétrico, né? Vamos fazer com base na planimetria, levantamento altimétrico, com base na altimetria, ou o levantamento planialtimétrico, que seria a mistura dos dois. Então nós queremos agora mostrar o que é isso. E se você, então, entender direitinho quando que o levantamento é planimétrico, quando ele é altimétrico e quando ele é planialtimétrico e quais as características que eles têm, cada um deles tem, então você atingiu o objetivo. Tá certo? Vamos lá? Valeu! Vamos começar a falar sobre o que é um levantamento topográfico, olhando aqui para essa imagem que está aqui no Google, sobre lá sobre o Cefet, né? Essa imagem é antiga, tá vendo? Você vê como é que a gente progrediu aí nesse tempo, tá certo? Então essa aqui é uma imagem antiga. Isso que a gente está vendo, né? Como a gente não pode estar presente aí lá no Cefet, estamos usando aqui umas ferramentas disponíveis. É uma forma de levantar, de mostrar as características de um determinado local. É uma foto, é uma fotografia. Nessa foto tem aqui algumas informações que a gente consegue, né? Consegue ver, consegue visualizar. Bom, tem outras formas de representar o lugar. A fotografia é uma delas, né? Por exemplo, a gente pode mudar aqui no próprio Google Maps. A gente pode visualizar dessa forma aí agora, né? Agora nós estamos visualizando uma forma de mapa. Observe. O mapa, a gente vê aqui a cidade de Varginha, lá, o Cefet. Aqui. Essa visualização aqui, ela representa, nós podemos aumentar aqui o zoom, tá certo? Vê. Ela representa algumas características, ela possui, ela nos dá algumas características. Essas características que a gente coleta aqui, bom, supondo que você não conhece Varginha, você pode, né? Você pode chegar aqui, por exemplo, saber fazer uma rota, saber a distância, por exemplo, que você precisa percorrer para chegar de um determinado local, por exemplo, desse aqui, até aqui o Centro Federal de Educação Tecnológica aqui. Você pode fazer uma rota, percorrer, saber uma distância. Mas vamos lá, olhando para esse mapa, da forma que está aqui, você pode, por exemplo, tentar saber, por exemplo, a área de uma determinada, por exemplo, dessa quadra que a gente está vendo aqui. Você pode saber essa área, porque você consegue, no mapa, ter as distâncias. Tá certo? Então, essas características que são planas, né? Área, distância entre pontos, são características que podem ser representadas em um plano horizontal. Essas características que caracterizam, né? Mas é isso mesmo. Essas características aqui definem pra gente, ó, olha aqui uma área desenhada, ó. Essa aqui é o muro lá do nosso Cefet, ó. Tá vendo? Você pode vir aqui tentar calcular essa área, ó. Você pode calcular essa área, tem uma precisão maior ou menor, mas você calcula a área. Você pode saber a distância de um ponto a outro. Bom, essas características que são projetadas, que podem ser projetadas em um plano horizontal, são as características que definem o que a gente chama de um levantamento planimétrico. Planimétrico, por medidas planas, para você memorizar. Planimétricos. Né? Então, distâncias, áreas, são coisas que estão contidas, por exemplo, em um mapa. Né? Agora, você olhando aqui, vamos supor, se você não conhece aqui o Cefet, se você não conhece, você não sabe qual ponto é mais alto do que o outro aqui. Você olha para essa rua aqui, ó. Se você caminhar desse ponto para este, você vai subir ou vai descer? Você não sabe. Então, se você não conhece o lugar, se você tem tá aqui nessa rua, vamos pegar uma rua qualquer aqui, ó.
Rua Ferreira Pinto. Então, se eu sair aqui do El Ninho Açaí e for caminhar até a esquina da Rua Coimbra, aqui, ó, você não sabe se daqui se você vai descer ou se vai subir. Porque essa é uma característica que não está presente em um mapa. Ela não pode, essa característica é o que a gente viu lá, esse é o desnível. Então você tem que saber a diferença de nível entre esse ponto e esse. Nesse mapa aqui não está presente. Então existem formas de você representar também essas características que são as características de altitude, né, diferença de nível. Essas não ficam, você não pode representar a altura de um ponto simplesmente na projeção, a altura de um ponto simplesmente projetando num plano horizontal. Ele não está presente. Tá certo? Então você tem que conseguir outras formas que não essa do mapa para representar essa característica. Então essas características que não ficam bem definidas quando você representa num plano, né, uma delas, que a gente vai pensar nela, é a diferença de nível. Ela precisa de uma outra medida, uma outra informação além daquelas que estão no plano. Então, se o seu mapa, né, se o seu levantamento, ele precisa de medidas como a diferença de nível, ele já é um levantamento altimétrico. Tá certo? Então você tem um levantamento planimétrico, área, distância, características planas. Você tem um levantamento altimétrico, que inclui diferença de nível. E você pode ter o levantamento planialtimétrico, que é aquele que tem todas essas características. Né? Tá certo, pessoal? Então, aqui a gente pode mudar, ó, por exemplo, outras formas. Vou mudar aqui para essa forma. Tá certo? Uma forma de representar, mas ainda é plana. Observe, você não sabe para onde desce, para onde sobe. Se você não conhece Varginha, você não sabe aqui se você está subindo ou se está descendo. Para ir, né? Se você conhece, tudo bem. Mas você precisa de outras informações aqui. Você precisa acrescentar informações nesse mapa. Você precisa de informações aqui de altimetria. Esse mapa só tem informações aqui de planimetria. Como incluir a altimetria? Essa figura é a representação de um percurso, de uma trilha de bicicleta. Tem algumas coisas um pouco, não assim, muito, com muita precisão, né, com a linguagem um pouco ruim, que é, por exemplo, 35K. Né? Tem que ser 35 km, que é quilômetros. Mas tudo bem. Aqui eles representaram o trajeto. Tem inclusive a distância que você percorre. Observe que essa representação ela não te dá informação se você vai subir ou se você vai descer. Você vai largar, vai estar subindo, você vai largar, vai estar descendo. Na chegada você vai subir, vai descer. Como é que está aqui? É subida, descida. Então isso aqui pode ser considerado uma informação, vamos dizer assim, uma planimétrica. Só tem informações do plano. Aí, na questão das trilhas de mountain bike, eles acrescentam a altimetria do percurso. Então aqui eles chamam aqui a rota e aqui a altimetria do percurso. Observe, aqui eles colocam na largada, ó, você vai sair dessa cota. Tá vendo? E a cota aqui 800, tá? Aqui você vai estar na cota, aqui você vai subir, ó. Vai chegar aqui a 1200. Então, isso aqui é a altimetria. Tá certo? Isso aqui pode ser chamado tecnicamente do perfil altimétrico da sua trilha. Né? Aqui é uma representação planimétrica. Então, aqui é planimetria, aqui é altimetria. Existem outras formas de representar a altimetria. Ao longo do curso a gente vai ver. Mas para vocês já terem assim, uma noção, um conceito do que é planimetria, do que é altimetria, eu achei essa figura aqui boa. Pessoal, não se esqueça, use sempre máscara. É isso aí, até a próxima. Valeu!